Mateus 26, 31. Vamos lá. O texto diz assim: então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Fala comigo: todos vocês me abandonarão. Pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Verso 32. Mas depois de ressuscitar, eu irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Eu vou repetir essa frase. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus respondeu: em verdade, Pedrão, em verdade eu digo, que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Pedro, porém, declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, ou morra no teu lugar, nunca te negarei. E todos os discípulos disseram as outras coisas. Você conhece essa passagem? Continuando, ela diz assim: então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Diga comigo: Getsemane. Para quem não sabe, Getsemane significa lugar de prensa, aonde eles faziam o azeite. Então fala: Getsemane, lugar da prensa. Getsemane, lugar de apertado. Getsemane, lugar de arrancar caldinho de crente. Getsemane é o lugar onde a azeitona ela era amassada. Eu já vou falar sobre isso. Jesus olhou para eles e falou assim: sente-se um pouco aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Fala: triste e angustiado. Agora olha para o seu irmão e fala assim: Jesus, fala mais forte, Jesus ficou triste, angustiado. Como é que é isso? O que ele respondeu para você? Jesus fica triste? Enquanto ele esteve na terra como encarnado, 100% homem e 100% Deus. Não me pergunte teologicamente como que explica isso, Miqueias. Quando o pastor Urias chegar, ele resolve esse problema. Mas quando Jesus estava aqui na terra, ele era 100% homem e 100% Deus. Como sendo 100% homem, ele sofreu tudo o que eu e você sofremos. E ele ficou triste. Então ele disse para os seus discípulos: a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem aqui, vigiem comigo. Jesus está falando de uma angústia no coração dele. Ele está literalmente desesperado. Por quê? Apesar dele ser 100% homem, ele era 100% Deus. Como Deus, ele sabia tudo o que ia acontecer, porque ele veio para cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai não é que é para que ele fosse na praia com água de coco, sentar, tomar um solzinho e pegar um bronze. A vontade do Pai é que Jesus fosse moído, que ele apanhasse, que ele sofresse todos os processos. Para quê? Para que eu e você tivéssemos livre acesso ao coração do Pai. Era para você dar um pulo de 3 metros e gritar glória a Deus. Se existe igreja hoje, é só por causa disso, porque Jesus foi moído no meu e no seu lugar. O que acontece nesse exato momento? Jesus está num processo de saber o que ele vai passar, e literalmente ele está angustiado. Ele está tipo assim, não desesperado, mas ele está angustiado, porque ele já sabia que viria os açoites, ele já sabia que viriam as pressões, as pessoas iam virar as costas para ele, os seus melhores amigos, os seus discípulos iriam virar as costas para ele, e mesmo assim, ele permaneceu no processo. Vamos falar de novo? Permaneceu no... Olha para o seu irmão e fala assim: o Deus de processos. Chacoalha o seu irmão e fala assim: o Deus de processos. O Deus de processos, que não permitiu nem o seu próprio filho escapar dos processos. Quem mais? Eu, o pobre Andrezinho, lá de Espírito Santo do Pinhal. Não me pergunte onde que é, que eu nem sei onde que é, onde eu nasci, lá no Espírito Santo do Pinhal. Se Jesus não poupou, se Deus não poupou o próprio Filho único, Jesus, a passar pelos processos de dor, de rejeição, de acusação e de processos de dor física,
eu quero dizer para vocês, assim como Pedro falou assim, eu não mereço morrer na cruz, me vire de ponta cabeça, né? É mais ou menos assim. A gente tem que entender que o Deus de processos, Ele tem uma pedagogia diferente desse mundo novo que nós estamos vivendo. O mundo novo que nós estamos vivendo, nós estamos vendo muitos púlpitos dizendo, você vai conseguir, você vai vencer, você vai ficar rico, você vai alcançar, você vai, e o Evangelho de Jesus, toma a tua cruz, me segue, dá tudo para os pobres, seja humilde. Gente, é tudo ao contrário. Os processos de Deus não tem a ver com gostosinho, tem a ver com dor. E quanto mais processos doloridos, mais casca grossa o crente vai ficando, mas não para aguentar desaforo, para você ter autoridade. Olha para o seu irmão e fala, autoridade. Processo te leva para autoridade. Olha o que Jesus faz. Meu Pai, orando, Jesus, sendo Deus, estava orando ao Pai. Meu Pai, se for possível, fala comigo, se for possível, afasta de mim o quê? O que é o cálice? A gente ouve tem até música lá, acho que não sei se é Gilberto Gil, esqueci, que fala, né? Pai, afasta de mim esse cálice. Esse cálice é muito amargo. Por que ele está falando de amargo? Jesus teve que tomar um cálice amargo, e o cálice mais amargo que já existiu no universo. Todos os meus pecados, todos os teus pecados, todas as nossas aflições, as nossas doenças, as nossas dívidas estavam dentro desse cálice, simbolicamente falando, e Jesus tinha que tomar isso sozinho. Uma coisa é você sofrer por uma perda, talvez uma traição da família ou de um amigo, talvez uma decepção amorosa, uma decepção na família, aí você fala, nossa, que tristeza. Jesus tomou essa tristeza para si, mas não foi de uma pessoa, de um sentimentozinho que a gente tem, foi de toda a humanidade, de uma só vez. Depois que ele voltou aos seus discípulos, Jesus encontrou eles, dor? Gente, vocês são filhos do pastor Urias, vocês sabem Bíblia, me ajuda aí. Jesus voltou depois de chorar na presença de Deus, e ele encontra os discípulos dormindo, e Jesus, continuando o texto, ele fala assim, ei, meus amigos, vocês não foram capazes de ficar comigo por 1 hora? Vocês não foram capazes de ficar comigo um pouquinho? Vocês não estão orando por mim, vocês estão vendo o que eu estou passando? Os discípulos ainda não entenderam. Jesus o tempo todo falou, ele falou que ele iria morrer, que ele iria ressuscitar, mas eles não estavam entendendo, porque para ele Jesus era o super-homem. Para ele Jesus tinha poderes inacreditáveis, Jesus curava qualquer coisa, Jesus fazia coisas milagrosas, mas eles não foram capazes de ficar com Jesus. E daí Jesus fala assim, vigiem e orem, e não caem, para que não caem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu vou repetir, você vai falar comigo, fala assim, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Olha para o seu irmão e fala, vigia e ora, para que você não caia em tentação. Agora chacoalha ele. Eu prometo que é a última vez que eu vou pedir para você falar para o irmão isso, que é muito chato, fica, fala para o irmão, fala para o irmão, fala para o irmão, né? Olha mais uma vez para o seu irmão e chacoalha e fala assim, o espírito está pronto. Mais uma vez, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus se retirou, orou pela segunda vez, pela terceira vez as mesmas palavras, e Jesus chega para ele assim, vocês dormem e descansam. Imagina Jesus fosse no tempo de Jesus, moçada, hey guys, vocês não foram capazes de ficar comigo, 3 vezes eu volto aqui, vocês estão dormindo, mas eu quero avisar para vocês, a minha hora chegou, levantem-se, vamos comigo que aí vem o traidor. Meu Deus, esse texto é muito forte. Jesus sabia que Judas ia o trair, e mesmo assim amou Judas. Bom, nesse processo todo, aqui eu começo minha mensagem. A pastora Mona mandou um recado, disse que eu posso ir até às 11 da noite hoje. Você está vigiando aqui, né, minha irmã? Um abraço, meus pastores, Deus abençoe vocês. Nesse processo todo de Jesus, Jesus começou a ser moído, Jesus começou a ser apertado, e sabe o que me chama a atenção? É que ele sabia tudo o que ia acontecer, e mesmo assim, ele se submeteu ao processo.
Muitos de nós desistem do processo na primeira curva. Muitos de nós desistimos do processo na primeira parada da polícia, quando você não tem carteira. Muitos de nós desistem no primeiro embate, quando o Miqueias não escalou você 6 vezes durante o mês para participar do louvor. Danilo, você está garantido, não se preocupe. O Adriano também. Muita gente desiste e muda de igreja, pula de galho em galho, porque não suporta processos. E eu vou dizer uma coisa para vocês: eu sou a pessoa, talvez aqui nesse templo, dentro desse lugar, a pessoa mais falha, e não é fácil passar por processos. Eu e minha família estamos passando por um processo agora, moídos, estamos pagando preço alto por algumas coisas certas e erradas que fizemos, mas mesmo quando as bênçãos vêm, o processo e a pedagogia de Deus também é dor, porque dor faz a gente crescer, dor faz a gente continuar. Você já viu aqueles atletas? Eu lembro no Brasil, quando eu era jovenzinho, nossa, me senti velho agora, amor. Quando eu estava no Brasil e me sentia jovenzinho, eu lembro que a minha irmã mandou para mim um livro chamado Body for Life. Tinha um cara musculoso na capa assim. Como que em 30 dias você ficar com aquele tanquinho? 30 dias, eu tinha uma barriga desse tamanho assim. E eu falei, 30 dias? E eu lembro que eu fui para academia, falei, não, eu vou seguir esse livro. Em 30 dias eu vou estar, o Silvestre está longe, vou ficar forte ali, vou mandar bala. E eu fui mesmo. No primeiro dia eu cheguei pro cara da academia e mostrei aquele livro. E ele falou assim: você sabe que esse livro trabalha uma cultura diferente, que os seus músculos, eles precisam ser machucados para que você aumente a sua musculatura. Eu falei, como assim? Você vai ferir a sua musculatura, você vai ir além daquilo que você aguenta. Se você faz 10, não sei, push-up, sei lá como que chama, não sei o nome dessas coisas. Se você faz 10 com 5 quilos, você vai fazer 30 com 60 quilos. Eu falei, cara, eu não consigo. Eu falei, você consegue? Eu lembro que o cara foi lá, vai André. Gente, eu confesso para vocês, foi muito humilhante. Eu descobri que eu não era só sedentário, eu era fracote mesmo. E vamos falar, não tem pior coisa que você quer ir para academia, você chega lá, tem uns caras assim, ó. E daí eles chegam do seu lado ali, dá uma espiada no peso que você está passando, né? Gente, é humilhante. E eu realmente tenho que falar, eu sou músico. Exatamente, obrigado, amor, pelo apoio. Mas para que eu tivesse uma musculatura, eu precisaria ferir os meus músculos. Quem aqui é personal trainer sabe disso. Só que esse processo é muito dolorido. E na vida, não só cristã, mas na nossa vida é assim também. Mãe, eu não quero ir para a escola. Você vai para a escola e vai emburrado, né, Ana Luísa? Vai emburrado para a escola e desce do carro, bate a porta assim, pá! Dói. Olha para o seu irmão, mais última vez, prometo. Eu falei que eu não ia falar mais. Fala assim, crescer dói. Dói muito. Bom, Jesus passou por tudo isso e Ele permaneceu no seu propósito. E no seu propósito tem a ver com permanecer nos processos. Desculpa a palavra, eu tenho assim com nojo, enjoado do que eu vejo na internet hoje. Eu vejo pastores trocando o altar para virar treinadores. Eu não tenho nada contra os coaches, tá bom? Eu sei que tem coaches aqui dentro, não tem nada contra vocês. Mas eu acho que lugar de coach é uma coisa, lugar de palavra de Deus é outra coisa. Isso é muito sério. É muito gostoso você aprender pessoas que ajudam você a ter pensamento positivo, você ser influente, você aprender a falar. É muito legal tudo isso assim, mas isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. É ao contrário. E a gente precisa separar as coisas. Pastores hoje estão deixando de pregar a palavra que dói, para falar coisa gostosinha para você vir no domingo que vem, com o cantor famosinho tal, com o Bambambam que vem lá pregar não sei da onde, que tem 1 bilhão de seguidores. Pode ser que ele tenha amante, pode ser que ele seja um cara soberbo, pode ser que ele rouba a igreja dele, mas a gente traz, porque ele é Bambambam. O que nós precisamos entender é que o processo para ser cristão e permanecer, ele é dolorido. Ele não tem a ver com oba-oba. Por isso que hoje você vê igrejas lotadas
lotadas, crescendo, arrebentando, e você assiste os cultos. Eu já fui em igrejas assim, você vê uns cultos arrebentando, uma coisa louca, e eu não consigo ouvir uma palavra de rendição, uma palavra de esforça-te, tem bom ânimo, mas eu escuto o mundo: você vai vencer. Pega aí a tua chave, pega a chave, a tua porta está aberta, as coisas vão acontecer para você, Miqueias. Se você trouxer $1.000 aqui agora, você vai ganhar 1 milhão amanhã. É isso que eu tenho ouvido. Por quê? É muito fácil uma pessoa, eu ouvi esses dias, foi o pastor Luiz Hermínio, ele disse o seguinte: eu posso pregar sem Cristo, eu posso viver sem Cristo, eu posso comover vocês sem Cristo, eu posso falar e vocês acreditarem sem falar sobre Cristo, mas não tem como ir para o céu sem Cristo, porque não é esse mundo, esse não é o nosso lugar. E o ensinamento inverteu. Ao invés da gente fazer como Jesus e falar a verdade, o que Jesus falava nas pregações? Arrependei-vos. Quer ver outra coisa que Jesus falava? Jesus falava um palavrão, sabia? Pode contar, pastora Moana, mas é segredo. Mas Jesus falava um palavrão. Quando ele chegava para os religiosos, esses caras famosos não tinha Orkut, né? Não tinha Instagram, não tinha internet, mas eram os bambambam. Eram os caras, a Bíblia fala que eles andavam com um colar de filactérios. Eu vou falar para você assim, é um colar de melancia no pescoço. Eram os religiosos da época, os senhores da lei, os caras bambambam, os políticos que mandavam em tudo. E eu olho para tudo isso e eu falo assim: Jesus, o Senhor não tinha mesmo palavras com esses caras. E hoje você vai ver a internet, igrejas, mega church, está cheio desses caras, exibindo suas Ferraris, exibindo suas férias miraculosas, apartamentos de bilhões. Eu não estou aqui para falar mal desse povo não, quero falar sobre o processo. Jesus olhava para ele e falava assim: raça de víboras. Esse era o palavrão que Jesus falava. Raça de víboras. Essa é a verdade da palavra de Deus. Só que dói, porque lá fora eles estão ensinando outra coisa. Lá fora eles estão ensinando que você vai conseguir, que você vai vencer, que você é o cara, que você tem o seu próprio Deus interior dentro de você. Eu já ouvi isso de pastor. Isso é muito triste. Vamos lá. A palavra de Deus inteira, ela, quando vai falar sobre processos, você vai ver muitas vezes na Bíblia falar sobre uma árvore que eu gosto muito, que chama oliveira. E eu quero falar um pouco sobre a oliveira. Essa semana foi uma semana assim de muitas revelações, muitas coisas Deus falou comigo. Eu chorei muito essa semana. Eu passei por um processo dolorido essa semana e tantas coisas aconteceram essa semana. Tive uma grande tristeza na minha vida essa semana e os processos vieram. Eu falei: Jesus, é só porque eu vou pregar, então é tanto ataque? Não, é dor, porque eu estou te preparando para o dia que você vai pregar. Porque você precisa pregar a verdade, não o seu sentimentozinho. Você tem que pregar a verdade. Você precisa trazer uma notícia verdadeira, porque esse altar aqui é sagrado. Eu não posso falar das minhas vontades, eu tenho que pregar a palavra. E a oliveira, a primeira coisa que me chama a atenção para a oliveira, que ela é resistente e tem continuidade. Fala comigo: resistência e continuidade. Você vai achar lá em Israel árvores com 2.850 anos, plantadas no mesmo lugar. Muitas delas com certeza contemplaram o nosso amado Jesus. Árvores com mais de 2.500 anos. Agora, uma coisa que me chama a atenção: você olha para essas árvores, e quando você, um dia, em nome de Jesus, estou profetizando, se você quiser, se Jesus não voltar antes, você vai a Israel, você vai andar sobre as páginas da Bíblia, você vai ver os lugares. Eu tenho uma graça de Deus. A minha esposa, durante muitos anos, ela foi aquela pessoa que preparava viagens e levava o pessoal para Israel, e a gente foi acho que 3 vezes, né, meu amor? E a gente pôde ver, cara, é inacreditável você passar pelos lugares que Jesus passou e descobrir que muita coisa que era pregada e foi pregada não é tão verdade. Tem uma realidade que a gente precisa ser confrontado ali quando você vê os lugares. Eu me lembro quando eu cheguei no Jardim das Oliveiras, ali quando a gente vê também o Getsemane, cheio de oliveiras, e eu tive uma visão naquele lugar, e eu via Jesus pisando a cabeça da serpente. A Priscila lembra disso. Eu chorei muito, eu fui tomado por um temor, igual estou sendo tomado agora, uma presença de Deus. Aquilo começou a mexer comigo. Eu falei: o que é isso, Jesus, que eu estou vendo? E na visão Jesus olha para mim e falou: eu fiz isso por você, eu fiz isso pela minha igreja.
Jesus não abriu mão desse processo. E lá a gente vê essas árvores de 2.500. Diz que até tem uma árvore lá de quase 3.000 anos. Eu não vi essa árvore, mas no Google, se você procurar, você vai ver. Uma coisa interessante, essa árvore, ela é tão antiga que você olha, o tronco dela está todo podre. Todo o tronco dela está podre. Assim, é uma coisa engraçada. E você olha que tem muitas rachaduras. E essas rachaduras são a nossa história de vida. São os ventos que passaram. São o calor. As situações que passaram ali foram tornando ela com o casco quebradiço, fazendo delas árvores capazes e flexíveis às coisas e crescendo e se mantendo. Agora, uma coisa me chama muita atenção nessa árvore. Essa árvore, além dela ser resistente e ter continuidade, ela está plantada no mesmo lugar. Ela está plantada no mesmo lugar. Ela não se moveu porque ficou chateada. Ela não se moveu porque estava difícil. Ela não se moveu porque ninguém gostava dela e não jogava água ali para ela. Ela tem raízes. Ela se mantém firme no mesmo lugar. E olha só, eu fui dar uma olhadinha e que eu acho muito, muito importante. Mesmo elas sendo velhas, mesmo estando plantadas e seu tronco podre por causa do tempo, elas dão lugar ao novo. E há uma profecia bíblica sobre isso. Essas árvores, mesmo sendo velhas, elas dão lugar ao novo. Se você olhar naqueles troncos podres, eu e a Priscila a gente viu isso, nos troncos podres você vê saindo renovo, novas folhas para cima e rebentos, novas folhas para baixo. Ou seja, novas oliveiras estão nascendo de dentro de uma oliveira velha. Fala comigo, o quê? Alguém velho, sabidão, conhecedor da verdade, já viu a história, inclusive viu Jesus dando lugar para os mais novos e permitir eles fincados nos seus troncos. Ou seja, caminhar junto, discipulado, continuar em amor, dar nova vida. A gente precisa olhar para essa oliveira e entender, não importa o quanto eu sei, não importa eu ser o sabidão, se eu não me mover para servir alguém. A oliveira me ensina muito, porque da oliveira saía renovo e rebento, ou seja, novas árvores nascendo de uma árvore velha, ou seja, continuidade. A persistência dela da dor tornou alguém capaz de hospedar novas vidas. Será que você é capaz de na sua vida parar um pouco por amor a alguém no seu processo e ajudar a gerar vida nessa pessoa? Será que a gente é capaz de deixar de dentro da gente renovo, rebentos? Ou será que a gente não consegue entender como alguém permanece tanto tempo no mesmo lugar? Quando eu tenho raízes em Deus, eu não vou na igreja mais cheia, eu não vou na igreja mais famosa, eu não vou na célula mais bacana, eu vou no lugar onde tem palavra, eu vou no lugar onde eu vou ser alimentado, e eu vou ser também um renovo, um rebento na vida de alguém. Eu vou ter continuidade, as minhas raízes, eu vou continuar dando frutos, mesmo sendo velho. Elas dão lugar ao novo, ou seja, elas vão dar oportunidade para uma nova geração de árvores. Você imagina? Hoje a gente vê e fala assim, não, ninguém vai se dar bem nas minhas costas, ninguém vai me usar como trampolim para chegar lá. Não, meu irmão, a Bíblia está mostrando a gente através da oliveira, eu tenho que ser como uma catapulta, sabe aqueles negócios que pega e manda longe? Eu vou ser como um arqueiro, eu vou pegar essa nova geração, falei, vem aqui ó, fica aqui com o tio André, nós vamos caminhar junto, tá difícil, sobe aqui nas minhas costas, eu vou te carregar, vem cá que eu vou te ensinar, você vai conseguir, você vai vencer, você vai tocar bem, você vai ministrar bem, eu vou te ajudar. Meu Deus. Olha uma outra coisa que eu admiro nessa árvore, as suas folhas são remédio. Gente, será que tem alguma coisa ruim nessa árvore? E tudo aponta para Jesus, e tudo aponta para a vida. As árvores que produzem aquela azeitona, que eu não gosto de azeitona, mas aprendi porque eu amo a minha esposa, então eu como maionese com azeitona, mas até que eu estou gostando hoje. Mas olha, eu fui procurar na ciência agora, não estou falando de Bíblia, e olha o que eu encontrei.
Folha de oliveira melhora a digestão. Fala comigo, melhora a digestão. Ajuda a emagrecer. Oh, glória, será? Vamos fazer chá de oliveira em casa, amor. Reduz a pressão arterial. Melhora a gripe e resfriados. Ajuda a tratar o câncer. E melhora problemas de pele. As suas folhas, quando você olha uma árvore, você vê uma árvore sem folhas, é feio, né? Mas você olha para a oliveira, ela tem muitas folhas. E ela não é só bonita, e quando o vento bate nela, ela faz aquele barulho. É como respirar. Você não pode ver o ar, mas você olha para a árvore, você sabe que o ar está passando, você fala assim, meu Deus, é invisível, mas Deus está fazendo. A árvore se movimenta, ela é linda, mas ela não é só linda, ela tem algo a oferecer. Até as folhas dela são cura para mim. Será que as pessoas olham para você e falam, nossa, a sua vida me inspira. Quando você abre a boca, as suas palavras me contagiam. Por onde você passa, eu quero te seguir, porque você é um cara diferente. Eu não sei o que você tem, eu não sei, mulher, o que você tem, não sei, homem, o que você tem, mas eu quero ficar perto de você, porque você parece que tem uma beleza diferente, você tem cura para a minha vida, só de eu ficar perto de você. Será que é assim que as pessoas olham para nós, assim como a gente pensa na videira, na oliveira? Ou as pessoas olham para você e falam, esse aí é os crentes, e vamos falar a verdade, tá triste hoje, né? Queimaram o filme por aí. Tá difícil falar que é crente, né? Teve um tempo que eu não falava que eu era crente. Eu falava assim, não, eu sou cristão. Porque ficou banal. Mas eu sou cristão e crente em Jesus Cristo. Eu não lembro se foi o ano passado, mas eu me lembro exatamente. Estava conversando até com a Priscila, ver se a gente achava uma foto. Mas a gente foi lá em Israel e lá tem uma vila muito, muito legal, onde eles recriaram tudo na época de Jesus. Então tem as casinhas, tem as pessoas vestidas, as casas, os lugares, o templo como era na época de Jesus. E nós fomos, um lugar que me chamou muito a atenção, foi a prensa do azeite, o Getsemane. Lembra que eu falei no começo, Getsemane, lugar de prensa, a prensa do azeite. E é muito interessante, eu não consegui achar foto para passar para o pessoal, mas era muito interessante que você via assim, uma roda bem grande, com um buraco circular no meio, e as azeitonas eram colocadas ali dentro, e tinha uma pedra enorme, puxada por um burro, e aquele burro, o jumentinho, ele ia passando, e aquela pedra, deve pesar 1 tonelada, aquilo ia amassando as azeitonas, ia amassando as azeitonas, ia amassando as azeitonas, amassando aquelas azeitonas, e aquilo vira uma massa, assim, você pega com a mão, eu e a Priscila nós pegamos, e daí aquilo é colocado numa sacola, e aquela sacola, ela vai para um outro estágio, onde tem umas pedras, você coloca em cima, e tem uma maçaneta com pedras muito pesadas, e você puxa aquilo, às vezes usando animais para puxar aquilo, e aquilo aperta aquela sacola, cheia daquela massa de azeitona, e dali vem a primeira prensa do azeite. O azeite, esse extra virgem que a gente fala, na palavra de Deus, esse primeiro azeite era totalmente dedicado ao Senhor. Olha que interessante. Primeira coisa que eu aprendo aqui nessa prensa de azeite é que ninguém faz azeite sozinho. Ou seja, ninguém consegue ser corpo de Cristo sozinho. Você precisa ter milhares de azeitonas ali juntas, sendo amassadas. Agora, meu irmão, isso a gente não gosta de ouvir. Vou falar para você. O papai vai amassar você, para arrancar as impurezas, para fazer você virar uma pasta, para você virar uma massa e você se misturar no corpo de Cristo, junto comigo, com o pastor Urias, com o Miqueias, com a Moana, e nós estamos ali sendo amassado, e essa massa, ela vai misturando, e ela vira uma coisa só. O problema dessa geração é que a gente corre atrás dos ícones, e Jesus está atrás de uma geração sem face, que está mais preocupado com Ele, com os céus e com a vinda de Jesus. Eu não tenho que me dar bem aqui no púlpito. O Miqueias falou um negócio ontem, vou chorar, gente. O Miqueias falou ontem, nós estávamos em casa, e o Miqueias me falou uma coisa na frente do pessoal: cuidado, você se esforçar tanto na frente da igreja, a ponto de você roubar a atenção e fazer a noiva se apaixonar por você.
A noiva não pode se apaixonar por você, ela tem que se apaixonar por Jesus. Nós precisamos de uma geração sem face, que ama o Senhor, que não está preocupado se eu tenho like no Instagram, se eu sou bonitão, se eu tenho pessoas me seguindo, se eu dou autógrafo lá no final do culto, se eu tenho 600 mil livros para vender, autografar lá. A gente mudou, a gente faz tudo para a noiva se apaixonar por a gente. Obrigado por essa palavra, cara, isso me torceu ontem. Você foi muito usado por Deus, foi uma revelação do alto, cara. A noiva não pode, vocês não podem se apaixonar por quem está aqui em cima, vocês têm que se apaixonar por Jesus. Lá fora as pessoas não têm que se apaixonar pelo que nós fazemos para Jesus, mas por Ele. Por Ele. Então a primeira prensa, depois que a massa dessa azeitona, onde todo mundo está misturado, essa primeira mostra uma coisa: unidade. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Ninguém consegue fazer, não tem o cara melhor que ninguém. Nós somos o corpo de Cristo e tem espaço para todo mundo. Às vezes você ainda não se encontrou. Ei, se você não se encontrou, se mistura na massa. Eu gosto muito de uma coisa, a pastora Moana chegou aqui: eu estou chegando agora, vou ser apresentado, mas pastor, eu vou dar um tempo. Não vai dar tempo não, querido, você vai trabalhar. Você vai trabalhar, você vai se encontrar, porque aqui é o lugar da prensa. Ou seja, azeitoninha, você não vai ficar sozinha, porque se você bobear, o Satanás vai pegar essa azeitona e ó, azeitona que fica sozinha vira presa fácil. Azeitona sozinha, ó, alguém pega e come, te rouba, e só gospe o caroço fora depois. Mas quando você está em corpo, quando você faz parte de uma família, quando você escolhe uma família para pertencer, você entra nesse pilãozão aqui que é a massa azeitona, e quando o papai vai passando essa roda em cima de você, pode até doer, mas faz de você unidade. Você vira uma massa de unidade. E depois, pensa que acabou? Não. O papai quer apertar a gente mais um pouquinho. Aí ele pega, bota você numa sacola, leva você para a primeira prensa. E aqui no tempo de Jesus fala isso. Aquela primeira prensa do azeite é dedicada toda para o Senhor. Todinha para o Senhor. Era para ungir, para dedicar as coisas do Senhor, para abençoar. Então esse azeite, essa primeira prensa, daí depois vem a segunda prensa. Essa segunda prensa era para o alimento. Na época de Jesus, eles, né? Eles não tinham muita água potável. Então quando você vê eles fazendo pão, era uma medida de azeite, uma medida de farinha e um pouquinho de água. Quando você vê lá a viúva do azeite, o que ela tinha na casa dela? Azeite e farinha. Então era assim que as coisas eram. Então essa segunda prensa era alimento. Então deixa eu te falar, depois que você passou pela primeira prensa e você se dedicou ao Senhor a servir Ele, agora quando você for novamente apertadinho, meu irmão, é para você alimentar. Não é para você comer, é para você alimentar pessoas. Alimentar pessoas com as suas palavras, alimentar pessoas com a sua bondade, alimentar pessoas com as suas escolhas, alimentar pessoas. O Senhor quer alimentar pessoas através de você. Mas sim, você, mas eu não sei nada. Ei, eu vi uma coisa lá na célula do Andrezão e da Tati, e tem uma turma lá de jiu-jitsu. Pensa nos caras grandes, mano. Eu fico só olhando para mim e olho para eles. Olho para mim e olho para eles. Eles estão aí hoje? Deixa eu ver. Cadê a galera do jiu-jitsu? Estão aí hoje? Eu não sei. E a gente falou alguma coisa para eles lá e eu lembro. Cara, toda semana eles trazem alguém da turma deles para ouvir sobre Jesus. Ou seja, eu não sei falar, mas eu sei convidar. Eu não sei pregar, mas eu posso agir. Eu me lembro que meu avô sempre falava uma coisa: André, pregue, 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 e se precisar, use palavras. Eu não preciso subir aqui em cima para pregar. Eu não preciso ser o famosão. As minhas atitudes vão falar no meu dia a dia muito mais às vezes do que um púlpito. Às vezes eu posso influenciar pessoas com as minhas escolhas. Na hora que eu faço um negócio, na hora que eu contrato alguém e ajo diferente de como a sociedade está agindo aí fora. Terceira prensa. Meu Deus. A terceira prensa, você já passou para se dedicar ao Senhor na primeira, na segunda você passa a dar alimento para as pessoas. Agora a terceira,
o Senhor está te apertando mais. E essa terceira prensa aqui era usada para os candelabros, era usada para acender, para tochas, para ter iluminação. Na época de Jesus não tinha. Ou seja, a partir de agora também eu sou luz aonde eu vou. Eu passei por esses 3 processos, agora eu sou luz também. Por onde eu passo, a minha luz brilha, porque Jesus está em mim. A minha escolha me fez ir para lugares aonde, por onde eu passar, seja numa academia, seja numa escola, seja lá passando o meu VEC, dói as costas, mas eu estou ali. Da minha boca sai virtude, e eu sou luz nas trevas. Quando eu chego, as pessoas mudam o assunto, porque tem luz na minha vida. Então essa terceira prensa me faz ser iluminação. E a quarta prensa, tem mais? Eu vou falar para você, tem muito mais. Eu tenho que acabar porque o relógio está contra mim. Mas a quarta prensa, depois que já apertou a primeira, já apertou a segunda, e esse processo é dolorido. Mas sabe o que é engraçado? Joelma, está todo mundo na mesma massa, a gente está sendo apertado junto, ou seja, estamos crescendo junto. Eu pude sim servir ao Senhor com aquilo que eu tenho. Quando sai de mim o quê? Quando eu deixo sair de mim virtude, pelas minhas escolhas, quando eu passo pela primeira prensa, eu faço a diferença. E nessa quarta prensa, agora muito dolorida, lá no tempo de Jesus eles faziam sabão. Sabão de azeite? Sim. Lá eles faziam sabão. Isso aponta mais uma coisa para mim. Fala comigo: limpeza e purificação. A pessoa que passou por esses processos, ela além de ser limpa e purificada em Jesus, o que sai dela limpa e purifica outras pessoas. Eu não sei se você está entendendo. Todos os processos difíceis que a gente passa na vida da gente são para nos dar autoridade, para ajudar os outros. Porque não dá para fazer nada para o Senhor sozinho. Não dá para alcançar objetivos em Deus sozinho. Se for para fazer sozinho, se for para enriquecer, está no lugar errado. Porque no reino de Deus, a gente tem que fazer pelos outros. Jesus fez tudo pelos outros. Deus nos ensina muito através das oliveiras. E esse processo do Getsêmani, da prensa, fala sobre Jesus, mas fala sobre nós, sobre os nossos dias hoje. E eu quero encerrar agora. Eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou dizer. Em Gênesis 8:1 diz assim. Eu preciso só fazer uma menção aqui, porque eu não sou ladrão e não roubo nada de ninguém. E essa semana pastor Urias me abençoou com palavras, pastora Moana me abençoou com palavras, e um amigo do meu coração, pastor Telmo Martinello, orou comigo, me mandou uma mensagem, me ajudou a discernir algo que Deus estava... Eu tive visões essa semana. Então isso aqui não é meu, isso aqui é do corpo. Pessoas estiveram junto comigo orando por vocês, para que essa mensagem viesse. Eu não fiz isso sozinho, eu não tenho capacidade de fazer isso, eu preciso de ajuda. Por isso que a massa é todo mundo junto. A gente cresce junto, a gente aprende junto. E olha o que pastor Telmo mandou para mim, falou: André, cita isso aqui. E eu vou citar exatamente como ele falou. Então Deus lembrou-se de Noé. E isso aqui é aquele texto, você já sabe, eu não vou contar a história de Noé. Noé construiu a arca. É muito bonito, você conta a historinha para as crianças, você conta em 15 minutos a história de Noé. Quantos anos Noé passou pelo processo? O processo dolorido, as pessoas olhavam, riam da cara dele. E não foi um mês, querido. Não foi 2 meses. Não foi 3 meses, não foi 5 anos, não foi 10 anos. Quantos anos? 100 anos. Passando por afronta, vergonha. Pessoas defraudando a sua família, chamando de louco. Olha lá o louco construindo um barco. Naquela época nem chovia. Naquela época não tinha chuva, e ele passou pelo processo, e depois que aconteceu tudo, todo mundo morreu, a terra foi invadida por água, e aquilo tudo, e aquela família ficou por meses ali, dentro daquele barco, cheio de uns elefantes, que devia fazer uns cocôzão bem grande, búfalo, cobra, e esse era um ambiente terrível. E a igreja é assim também, a igreja é cheia de bicho esquisito. Ô gente, vamos falar. A igreja é cheia de gente esquisita, gente problemática, gente doente. É uma arca de Noé. E às vezes você pensa que está tudo bem, vem um e te dá uma, e você fica assim: eita, né, Alex? A pessoa vem mexer comigo, eu não vou deixar barato não. Opa, peraí, sangue de Jesus tem poder. Alguns fazem até o sinal da cruz ali, né? Mas depois que aconteceu o dilúvio,
Noé, a Bíblia fala que Deus se lembrou de Noé. Como é isso? Quer dizer que Deus largou ele lá naquele problema e esqueceu? Não. A Bíblia está falando, Deus, agora é a hora. Aí vocês lembram da historinha. A historinha é que... a realidade. Mas ele solta um corvo e o corvo volta e não tem nada. Aí ele solta uma pombinha depois de uns dias. A pombinha vai e volta. O que significa soltar a pombinha? Se a pombinha voltou, significa que ela não achou nada, não achou terra firme, não achou nada. Aí na segunda vez que ele solta a pombinha vai e volta com um raminho na boca. Opa! Agora na terceira vez que ele solta a pombinha, ela não volta mais. Agora, presta bastante atenção. Quando a pombinha volta pela segunda vez, ela traz na sua boquinha, no seu biquinho, um raminho do quê? Do quê? Oliveira. O Deus de processos está falando com a gente de novo. Ou seja, acabou um processo e começou outro. A oliveira para nós significa processos, nunca vai acabar até que venha o dia do Senhor. Processos sempre vão existir para nos conduzir para o centro da vontade de Deus. Eu estou cansado de gente falar do propósito. Vamos falar do processo? Porque quando a gente fala do processo, a gente fica o pé e fala, daqui eu não saio, aqui eu vou ser curado. Pisei no calo do irmão. Não, me vem aqui, me perdoa, vamos resolver essa situação. Eu não consegui meu green card, Deus, o Senhor prometeu na boca do profeta. Permanece. O irmão falou mal de mim, vai lá e vai ter com ele, pede perdão, se humilha. Aquela pombinha trazendo não só essa referência da paz, do Espírito Santo, essa pombinha traz uma coisa com ela. Ela traz um aviso para mim e para você. De novo, a oliveira, o raminho da oliveira. Jesus está falando com a gente. O processo continua, querido. Olha para o seu irmão e fala assim, o processo continua. O processo continua. Agora quer ver o mais engraçado? Quando a pombinha voltou com os raminhos na boca de oliveira, as águas já tinham baixado? Não estava pronta, ela voltou. Opa, vamos pular do barco todo mundo. Não, as águas estavam baixando ainda. Ou seja, tinha um processo pela frente. Meu Deus, o Deus de processos não vai parar os processos para você sentir gostosinho. O Deus de processo quer ver você passar na prova para você ser melhor. Ei, se você desse esse microfone aqui há 20 anos atrás para o pastor Urias, o que ele pregaria aqui? Seria um Deus nos acuda. Mas ele passou por processo. Vamos falar, vocês conhecem mais do que eu a história do pastor Urias e pastor Moana. Meu Deus, para quem sabe o processo, quem já leu o livro dela, quem já viu os testemunhos, meu Deus, tem gente que acompanhou o processo deles. Quem é que acompanhou o processo deles? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem passou, quem viu os processos dele, vezes aqui em cima hoje, sabe? Foi o Senhor quem fez. O Senhor, mas tem uma glória humana que querem roubar a atenção daquilo que Jesus fez. Ei, aí vocês falam assim, nossa pastora tá famosinha agora, hein? Igual Deus fez com Abraão. Deus falou para Abraão, vou fazer teu nome conhecido. Por que Deus está fazendo o nome dos nossos pastores conhecido? Porque tem essência, tem processo, tem verdade, tem permanência. Não desistiram, permaneceram no processo, continuaram, e eis que a vitória vem. Agora está tudo bem? Não, novos processos virão. Fica de pé comigo. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual o processo que você está vivendo, eu não sei, talvez você está passando apuros por causa da imigração, talvez você está passando apuros por causa do seu casamento, talvez você está com filhos nas drogas, talvez você está com uma filha que se envolveu em coisas erradas, talvez você está com um parente no Brasil doente, talvez você está com seus pais à beira da morte, talvez alguém na sua casa está com uma enfermidade sem cura. Ei, processos, Deus quer nos curar em processos. Fecha os teus olhos. Canta, gente, vamos cantar. Deus de processos, Deus de processos, Deus de processos. Nós chamamos, Senhor. Nós chamamos, Senhor. Nós chamamos. Oh, se lança na presença dele. Oh Deus. E quando você acha que acabou, tem um novo processo para você. Ei, nessa noite aqui o Senhor fala muito claro comigo. Tem alguns processos na vida de algumas pessoas aqui
que Deus te forçou tanto na prensa, porque muitas pessoas vão olhar para você e buscar ajuda, e você vai ser alimento, você vai ser luz, você vai ser limpeza, purificação para essas pessoas. Ei, põe a mão no seu coração, fala: Deus, eu quero ser usado por Ti. O Senhor tem me feito passar pela prensa, está difícil, mas eu ainda Te adorarei. Pode cantar, gente, pode cantar. So much grace that I cannot resist. I heard You say my name, and You brought me with Your blood. You made me desirable to You. Draw me to You, Lord, to the chambers of Your love. Is this place that I am one with You? Draw me to You, Lord, to the center of Your heart. It's the place that I belong. Paciência, tanta misericórdia, me fizeste desejável para Ti. Me escolheste antes que eu dissesse sim. Tanta graça, e eu não pude resistir. Me chamaste pelo nome, me compraste com Teu sangue, me fizeste desejável para Ti. Leva-me, Senhor, a Tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por Ti. Leva-me, Senhor, dentro do Teu coração, eu encontro meu lugar em Ti. Leva-me, Senhor, a Tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por Ti. Leva-me, Senhor, dentro do Teu coração, eu encontro meu lugar em Ti. Eu sei que não é muito costume de fazer isso aqui, mas eu queria pedir para a Joelma juntar aqui os intercessores. Eu quero lançar uma palavra para você aqui. Eu queria convidar você a vir comigo aqui chorar nesse altar. Eu queria convidar você a sair do seu lugar. Todo mundo aqui está passando por processos. Eu quero convidar você a vir derramar seu coração aqui. Os intercessores vão passar, vão só te abençoar. As palavras nossas não podem mudar, mas a palavra muda você. Mas talvez você está precisando de um toque, talvez você está precisando de um abraço. Eu quero pedir para que os homens deste lugar venham aqui. Abraça os homens que vão chegar. Sai do teu lugar, não tenha vergonha. Nós vamos estar orando por você. Nós vamos clamar para que o Senhor venha fazer algo diferente. Vem, amor, vem ajudar a orar pelas pessoas. Você que está precisando de um abraço, vem para cá, vem aqui na frente. Eu vou descer aí também.
apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração. Eu encontro meu lugar em ti. Leva-me, Senhor, me amarás de amor. Mais de ti, Senhor, mais de ti, mais de ti, mais de ti, mais de ti. Presta atenção. Tem coisas que a gente não entende, tem coisas que a gente luta contra. O que a gente é ensinado é a juntar, a se promover, a fazer crescer. Mas o reino de Deus é diferente. Sabe uma coisa que me chama muita atenção, e eu não sei porque o Espírito Santo está falando comigo sobre isso aqui. Quando Jesus chega para os seus discípulos, com aquele menino com os 5 pãezinhos, 2 peixinhos. Muita gente às vezes assiste filme, mas eu penso o seguinte: Jesus ora por aqueles cestos cheios. Não, Jesus olha para o Pai e agradece. E a multiplicação acontece na onde? Olha para mim, aonde acontece a multiplicação? A multiplicação acontece na hora que eles começam a repartir. E quando você começar a repartir, o Senhor vai multiplicar. Ei, talvez o momento mais difícil do ser humano, a prensa mais difícil, é abrir mão da sua vida por amor dos outros, é abrir mão das suas riquezas pelo favor do outro, é abrir mão da sua vontade por amor dos outros. O Senhor chama a tua atenção hoje. Getsemane, lugar da prensa. Ele está te apertando sim, para te fazer melhor, para te fazer melhor, para te fazer melhor. Mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. E eu vaguei o mundo afora. Mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Só faltava eu perceber. Eu quero falar para o ministério de louvor. Queria que vocês olhassem aqui para mim um pouquinho. Se tem uma coisa que eu amo, é ministério de louvor. E a turma do louvor é uma pessoa diferente. É um pessoal diferente. É um pessoal com uma sensibilidade diferente, tanto para o bem quanto para o mal. Muitas vezes você pode ser uma pomba, ou pode ser um touro desgovernado longe da presença do Senhor. É por isso de tantos escândalos, tantas coisas acontecem. Mas alguns de vocês aqui desde o começo passaram por processos doloridos. Permaneçam nos processos. Permaneçam nos processos. Permaneçam no processo. Permaneçam no processo. Sabe por quê? O Senhor está purificando vocês. O processo tira o melhor azeite. Ele está purificando vocês, está forjando. E eu termino agora dizendo uma coisa. Escute, igreja, escute bem o que eu vou dizer. Quantos já aqui já viram uma imagem, ou num vídeo, ou num filme, alguém fazendo uma espada? Vocês já viram aqueles filmes medievais? Os caras pegam aquele metal e eles derretem aquilo. Eles vão derretendo, e aquele metal vai ficando maleável. E daí eles pegam aquele metal e pá, batem no metal. Não é verdade? Já viu fazendo espada? O cara volta lá no fogo, volta e bate, pá, volta no fogo. Eu quero te falar, aquilo é um metal fundido, é um metal pegando fogo. E o Espírito Santo de Deus é esse fogo, e você é esse metal. E quando você está sendo derretido e amassado, quem é o fogo? Quem é o metal? Os dois
2 são 1. Ei, quem passou pela prensa, meu irmão, quem passou pela prensa está pegando fogo e é moldável segundo a vontade de Deus. Quem está pegando fogo vira uma espada. Quem está pegando fogo abre a casa para transformar vidas. Quem está pegando fogo, ei, escute só, dói demais, Alex, tomar a martelada da vida. Mas Deus está te fazendo uma espada poderosa. Dói tomar a lambada da vida, mas Deus está te fazendo uma espada poderosa. E a espada vai cortando o mal pela raiz. A espada corta coisas que não servem para o Senhor. Ei, o Senhor te chama para ser forjado no fogo, na prensa do azeite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta a sua mão assim. Deus, em nome de Jesus, nós queremos encerrar essa noite, Pai, honrando o Senhor em primeiro lugar, e em segundo lugar queremos honrar os profetas dessa casa, Senhor, que não desistiram e permaneceram no processo. Nós abençoamos lá no Brasil, pastor Urias, pastora Moana, seus filhos. Nós declaramos que sobre eles não há encantamento, que os teus filhos não vão ser como touros desgovernados, eles permanecerão na tua presença com humildade. Nós como igreja, como filhos dessa casa, profetizamos onde quer que eles estejam agora, Senhor, presença de Deus, unção, porção dobrada do Senhor. Deus, abençoe esse povo que poderia estar em qualquer lugar, mas escolheu estar aqui nessa tarde, Senhor. Abençoa a vida dos teus filhos, que eles sejam moldados pelo processo para serem parecidos com Jesus. Ai, que a graça de Deus, o nosso Senhor, o amor do Senhor, as consolações e as bênçãos dos céus sejam com cada um de vocês, e que nessa semana o Senhor os use como uma espada poderosa, afiados na palavra, transformados pelo processo. Que o Senhor abençoe vocês em nome de Jesus. Abraça a pessoa que está do seu lado, abraça com força.